Fala internet, beleza? Pois é, começou a batalha dos sensores full frame de altíssima resolução. Semana passada eu tinha falado para vocês que a Sony está desenvolvendo um sensor de 100 megapixels que vai ser colocado provavelmente em um sensor full frame, e agora a Canon está contra-atacando e rumores estão indicando também o lançamento de uma câmera EOS R5S, que vai ser uma câmera de 100 megapixels. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Media Tools Floripa, venda de acessórios fotográficos, e Lucas Lapa, venda de câmeras e objetivas. E sim, gente, olha, preciso falar para vocês que a guerra dos megapixels está entrando com tudo no mundo profissional da fotografia. A gente sabe que a guerra dos megapixels ela é muito constante no mundo da fotografia mobile. Temos aí câmeras com sensores como, por exemplo, da Samsung, que já tem 100 megapixels há algum tempo, e inclusive existem rumores de desenvolvimento da Samsung de um sensor de 200 megapixels para a plataforma mobile. Mas até hoje, grandes resoluções a gente só tinha visto em médio formato no mundo profissional da fotografia. A gente sabe, né? APS-C, APS-H, full frame e médio formato. Então vai aumentando o tamanho físico do sensor. Médio formato é um tamanho maior físico. Só que agora os rumores estão indicando que as câmeras poderão ter sensores de ultra resolução, chegando aos 100 megapixels e quem sabe mais, né? Tinha falado da Sony e realmente parece que vai começar a chegar esse tipo de sensor para as câmeras mirrorless. Você deve estar pensando, Andrei, é muita resolução, para que tipo de fotografia é isso? Bom, vou explicar para você, meu pequeno padawan. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui para a tela do Word e vamos falar o seguinte. Bom, a Sony está desenvolvendo esse sensor de 100 megapixels e a Canon não poderia ficar atrás, mas muito em breve nós poderemos ter a informação de outras fabricantes começando a fabricar sensores de ultra resolução no formato full frame, porque, de novo, já existe câmeras de 100, 150, 200 megapixels no médio formato quando a gente fala de fotografia profissional. A data de lançamento vai ficar mais ou menos para o primeiro trimestre de 2023, porém, o anúncio deve ser no final de 2022. Vamos olhar aí, por exemplo, no último trimestre, que é sempre uma data muito interessante para se lançar novos equipamentos, tá bom? A disputa direta da Canon no mercado atualmente vai ser com a Fujifilm e as suas câmeras de médio formato, que são câmeras mais caras que têm sensores de alta resolução. Porém, contudo, todavia, com o avanço da tecnologia nos sensores CMOS, talvez seja permitido em um sensor full frame ter tanta resolução e não ter os problemas atrelados a um fotodiodo menor, tá bom? Esses rumores indicam que já existe um processo de produção desse sensor de 100 megapixels na Canon há pelo menos 3 anos, e os rumores estão se fortificando e muito de um lançamento muito próximo de uma câmera de super resolução na Canon também, e aí a gente viu que também tem na Sony, tá? Vamos falar um pouquinho dessas specs? Essa câmera vai ser uma substituta direta das câmeras de alta resolução para a época, né? Que foi a 5DS e a 5DSR, que beiravam os 50 megapixels de resolução, o que para a época era realmente muita resolução, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho dessas specs aqui de uma maneira mais específica. Essa câmera, ela é pensada mais para 2 tipos de fotografia. Primeiro, para fotografia de estúdio e segundo, para fotografia de paisagem. Esse tipo de foto exige alta resolução porque existe a possibilidade de impressão em grandes formatos, tá? Em tamanho físico grande. Então, uma câmera com 100 megapixels vai trazer uma capacidade de impressão grande. Por exemplo, tem muita gente que faz
fotografia de paisagens naturais, fotografia de paisagem urbana, para imprimir os quadros para decorar as casas. Então essa câmera é para esse tipo de fotógrafo. Também é para o tipo de fotógrafo de estúdio que faz produto para poder fazer a propaganda. Vamos lá, vamos pegar um McDonald's, precisa de uma imagem de um hambúrguer em altíssima resolução para fazer banners aí que vão ter 2 metros de largura por 3 de altura. Entendeu? Então essa câmera é especificamente para esse tipo de fotógrafo, tá bom? Outra coisa, essa não é uma câmera voltada para vídeo. Vocês têm que entender isso. Ela vai ter capacidades de vídeo, vai ter 1080, muito provavelmente vai ter um 4K. Não acho que eles devam colocar capacidades de vídeo em 8K nessa câmera, porque se você quer altas capacidades de vídeo, vai pensar numa R5C, numa R5, numa R3, que são câmeras que são verdadeiramente híbridas. Isso é uma coisa muito legal, porque a gente está vendo agora que a Canon está lançando câmeras com boas novidades voltadas para o mundo da fotografia. E isso é extremamente importante. Extremamente importante. E, finalmente estamos tendo boas novidades. Mas eu espero uma coisa muito importante nessa câmera. RAW 16-bit. Alta capacidade de captação de cor. Eu espero um RAW avançado, talvez um CR4, tá bom? Mas nós não sabemos ainda. A Canon, apesar da gente ter rumores dessa melhoria no sistema de RAW e, por exemplo, o ISP novo aí dos smartphones, o Snapdragon 8G1 Plus, já está prometendo entregar imagens em RAW em 18-bit. Que é muita coisa, tá? Hoje, atualmente, nós estamos em 14-bit no processo atual que nós temos nas câmeras profissionais, tá bom? Ela deve ser uma EOS R5 normal por fora, mas com alta resolução, tá bom? Como foi na época da 5D? Você tinha a 5D Mark IV e tinha a 5DS, a 5DS R com o mesmo corpo, porém com um sensor de alta resolução, tá bom? Gente, entendam, esse rumor dessa câmera de sensor de alta resolução já é um rumor antigo. Então é por isso que agora ele voltou com muita força e é por isso que eu imagino que ele realmente possa estar muito próximo de ser anunciado pra gente aqui, tá bom? Ele vai ter processador DigiKX duplo, uma coisa importante, porque com 100 megapixels nós vamos ter muitos dados lidos em tempo real e nós vamos precisar de uma capacidade de ISP, de processador de imagem muito alta, tá bom? Ele vai ter o slot duplo de cartão, muito provavelmente pode ser um SD e um CF Express, dependendo da velocidade de fotografias por segundo e das capacidades de vídeo que eles devem colocar nessa câmera, mas de novo, não acho ainda que deva ter 8K, mas fotos em 100 mega, em 14, em 16-bit, vamos ter aí arquivos imensos para trabalhar, então a gente precisa de alta velocidade de gravação, tá bom? Vai fazer 7 fotos por segundo, e se essa câmera for muito rápida, talvez ela faça 10 fotos por segundo. Vocês têm que pensar o seguinte: primeiro, essa câmera não é voltada para velocidade, não é uma câmera para esportes, não é uma 7D, tá bom? Por mais que você quisesse uma 7D nova, por enquanto ainda não teremos. Então, gente, ela não é voltada para velocidade. Falei, ela é para o estúdio, para o cara que tem tempo. Então ela não deve fazer muitas fotos por segundo, mesmo porque quem faz esse tipo de foto, ele para, ele analisa, ele compõe, ele enquadra, e aí que ele vai fazer o clique, tá bom? Vai ter IBIS e vai ter uma tecnologia de sensor shift, que é o IBIS, né? E o sensor shift, ele vai conseguir fazer uma fotografia de 300 megapixels, senhoras e senhores, tá bom? 300 megapixels é muita coisa, e ele vai fazer o sensor shift, muito provavelmente aí vai fazer 10, 16 fotos, não sabemos, né? Ele move o sensor, tira uma foto, move o sensor, tira outra foto. Já expliquei isso para vocês se você acompanha o Back to Basics aqui com regularidade, porque eu acho que você tem que acompanhar o Back to Basics, se inscrever e soltar aquele likeão cremoso, porque aqui você fica informado sobre as novidades do mundo da fotografia, tá bom? Então, gente,
vamos ter o sistema Dual Pixel 2. Poxa, o Quad Pixel já está na hora de ser solto pela Canon, tá? Para ela continuar à frente no mercado. Mas eu acho que a Canon deve soltar o Quad Pixel somente na EOS R1, tá? Eles não devem soltar nessa câmera aqui. A EOS R1 que muito provavelmente vem no ano que vem, tá bom? Então vai ter Dual Pixel 2 com toda certeza. E uma das grandes perguntas é a capacidade de ISO. Gente, capacidade de ISO para esse tipo de fotografia talvez não seja o fator mais importante para quem faz estúdio. Você tem luz em abundância disponível para você, conforme o quanto que você investiu em tochas, em speedlights para o seu estúdio, ou então para externas, por exemplo. Você vai lá, coloca um filtro ND e faz uma longa exposição aí de 15 minutos, 10 minutos para você ter uma fotografia. Ou então faz fotos durante o dia, tá bom? Mas mesmo assim eu acho que nós devemos ter capacidades entre 50 pontos e 104.200 pontos. Porém, a gente vai falar um pouquinho da faixa usável, porque a gente sabe que eles colocam lá 102.000, 204.000, mas a gente sabe que a gente não consegue utilizar essas faixas. Então, vamos colocar assim, 32.000 para fotografia e 12.000 para vídeo, talvez, tá? 32.000 é um número nada conservador, tá? É um número que eu tô colocando mais alto para você ter uma faixa usável. Mas, de novo, para quem faz esse tipo de fotografia, para o público que vai comprar essa câmera, isso não é uma coisa tão importante que seja um diferencial para você comprar. Eu acho que para esse público o fator de decisão de compra vai ser realmente um sensor com alta resolução e com boa qualidade, né? De nitidez, de cor, de tudo isso, trazendo menos artefatos em JPEG ou até mesmo dentro do RAW, tá bom? Vai ter bateria LPE6NH porque tem o mesmo corpo da Canon EOS R5, vai ter o sensor com foco no range dinâmico. Isso sim é uma coisa importante. Com o IBIS e alguma tecnologia que aqui não pode colocar, eles querem melhorar muito o range dinâmico, principalmente para quem faz fotografia em paisagem, tanto natural quanto urbana. A gente sabe que num dia de sol é complicado você fotometrar o céu e o chão, por exemplo, num pôr do sol, tá? Então, essa câmera vai ser totalmente voltada para range dinâmico e isso é muito legal porque a gente precisa muito de range dinâmico. Talvez alguma tecnologia aí, eu não sei, um sensor DGO, um HDR aprimorado, quem sabe um HDR utilizando inteligência artificial, porque hoje em dia a gente tem inteligência artificial para sistema de autofoco, para algumas coisas, mas a gente não tem um sistema de inteligência artificial avançada para o HDR, como nós temos nos smartphones, que hoje nós temos o HDR 10 Plus, que é bizarro, que faz umas fotos em HDR, dependendo da situação, excelentes, tá bom? E vamos dar uma olhadinha na última opção, que é o EVF, com uma resolução maior, tá bom? Geralmente eles falam de 5,76 milhões, OLED com taxa de atualização de 120 Hz, que é uma taxa de atualização de 120 quadros por segundo, mas o que é efetivo mesmo, de verdade, é mais ou menos 2K. Porém, contudo, todavia, com 100 megapixels de resolução, muito provavelmente nós teremos que ter um sistema de Electronic Viewfinder avançado e também um sistema de Live View, que é a telinha que está atrás da câmera, avançado para poder mostrar uma resolução melhor e mostrar a foto de uma maneira mais nítida para o fotógrafo, tá bom? Para ele ter uma percepção de resultado melhor. Alguém se inscreveu enquanto eu gravava o canal. Yuri. Valeu, Yuri. Seja muito bem-vindo à família Back to Basics aqui no meio da gravação, tá bom? Então, gente, o que vocês acharam, hein? Você fotógrafo, você que é um fotógrafo de paisagem, urbano, você que imprime, você que faz fine art, você acha legal ter uma câmera com um sensor full frame, com uma resolução tão alta assim? Ou você acha que sei lá, uma Sony A7... R4, que já tem 61 megapixels de resolução, que é muita coisa, já é mais do que o suficiente que você precisa para fazer o seu tipo de trabalho. Vamos conversar aqui embaixo e eu espero que vocês interajam bastante comigo aqui, que eu gosto muito de conversar com vocês, tá bom, pessoal? Bom, então é isso aí. Não se esquece, fortalece com um joinha, tá? Sempre fortalece com um joinha para o canal crescer cada vez mais e mais. E
Aquele abraço. Delícia, gente. Valeu. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.